Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoe você, sua família, que Deus possa abençoar o teu ministério, abençoar toda a tua vida em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje nós vamos abordar um tema aqui que é uma coisa meio assim, não vou dizer polêmica, mas é um assunto até que a gente não deveria estar tratando nos dias de hoje, porque nós lemos a Bíblia, né? Nós somos evangélicos, nós temos nossos ministérios, nós temos as nossas lideranças, nós temos aquelas pessoas que nós lideramos também, né? Se você é um ministro do Evangelho e tal, né? Então é um assunto que a gente não deveria estar tratando hoje, ou nós deveríamos estar aperfeiçoando esse assunto, não é? Mas infelizmente não é o que acontece. Eu quero começar aqui lendo um trecho da palavra do Senhor, que está lá em Efésios 4, versículo do 3 ao 4. Eu estou lendo aqui, estou com os meus esqueminhas aqui, né? Estou utilizando a palavra de Deus para estar baseando essa fala nossa aqui nesse tema de hoje, tá? Então, lá em Efésios capítulo 4, versículos de 3 a 4, diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade. Guarda essa palavra, unidade. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. O outro texto é Efésios 4 ainda, mas no versículo 13, um pouquinho mais à frente, né? Que diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Guarda essa palavra também. A primeira palavra que nós guardamos é unidade e a segunda é maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, primeira palavra aí é unidade e a segunda palavra maturidade. Unidade e maturidade. Unidade da ideia do quê? De um corpo só, de um algo único, sólido, um algo, como que a gente pode dizer? Imagina você coisas, uma aqui, outra ali, tal, você junta tudo num lugar só e aí você tem uma unidade, uma união, união, sabe? É junção. Essa palavra é muito, muito, muito poderosa. E a outra é maturidade. Ali está querendo dizer mais ou menos, nesse texto de Efésios, que nós vamos atingir a maturidade quando nós entendermos o que é a unidade, o que é nós estarmos juntos, o que é nós estarmos unidos. Ali está falando do corpo de Cristo, dos vários órgãos, várias peças do corpo e tal. É que a gente pode dizer peça, né? Mas para você entender melhor. Então ali ele tem que trabalhar em conjunto, tem que trabalhar em unidade, tem que trabalhar em união, não é? E aí, tendo-se a unidade, vai ter, né, em relação ao corpo de Cristo, a maturidade, como diz o texto ali. Mas o que nós vemos hoje é uma coisa totalmente ao contrário. É uma coisa que até a gente fica muito chateado de ver, eu fico chateado. Eu, às vezes, no meu coração, me dá uma tristeza, me dá uma como é que eu posso dizer? Não posso falar angústia, porque angústia é uma coisa né, mais forte, assim, mais poderosa, mas a gente fica extremamente chateado, triste, da gente conviver numa época dessa. Poxa, o ano de 2022, já era para a gente ter uma maturidade já, sabe, ali num nível muito elevado. Já era para nós estarmos convivendo com isso, já era para nós estarmos inclusive colhendo os frutos dessa unidade do corpo e dessa maturidade, né, gerada através da unidade.
Mas o que é isso, irmão? Vamos traduzir, vamos simplificar para os dias de hoje. Irmãos, você sabe muito bem o que acontece. Nós temos hoje Assembleia de Deus, vários ministérios. Batista, vários ministérios. As pentecostais, então, a gente perde de conta, né? Quantos ministérios diferentes tem. E aí você tem outros tipos, congregações, você tem aí outros tipos e outras denominações de igrejas, cada uma com um pouco do povo de Deus e liderada por uma pessoa que o Senhor colocou ali para tomar conta daquele rebanho. Aí é de onde vem, né, aquela comparação, pastor e as ovelhas. Todo mundo que está debaixo ali da autoridade pastoral é considerado uma ovelha. O pastor também é uma ovelha, né? Mas é uma ovelha que ela foi colocada para liderar outras ovelhas. Foi colocada por quem? Pelo grande pastor, o sumo sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A Ele seja toda honra e glória para todos sempre. Mas o que nós vemos hoje em dia é uma coisa totalmente fora disso que nós falamos. Por quê? O que eu estou falando aqui, você já deve estar careca de saber, e você já deve conhecer aí dessa caminhada sua evangélica, né, cristã, pentecostal, seja lá qual denominação você pertencer, você sabe muito bem como é que é. Poxa, às vezes você tem uma rua, que nem essa minha rua aqui, onde está a minha igreja, você tem às vezes 3, 4 igrejas, isso na mesma rua. E uma assembleia, outra batista, às vezes 2 assembleias, às vezes 2 batistas, uma pentecostal, uma não sei o que, tem ali às vezes na mesma rua. E se é uma avenida, que aqui onde está a minha igreja é uma rua, mas uma avenida, você perde a conta de quantos ministérios, quantas igrejas você vai encontrar ali, né? Aí, se você expandir um pouco mais, né, colocar, vamos dizer assim, abrir um pouco mais o leque, e você colocar assim, na quadra da minha igreja ali, então aí você aumenta muito mais, a quantidade de igrejas, não é? Então, só que o grande problema é esse, sabe? Amém de existirem várias e várias igrejas, amém, isso é bom, isso é saudável, desde que preguem a palavra do Senhor genuína, não é? Como ela é, desde que preguem a palavra do Senhor genuína, a palavra do Senhor, como ela é, tá tudo certo, né? Mas aí parece que as pessoas, principalmente a liderança, eles leem a palavra, eles estudam a palavra, mas parece que eles não aprenderam nada. Desculpa falar isso, mas é a grande verdade. Sabe por quê? Porque nessa extensão da rua ou da quadra onde está situada a tua igreja, ou ali até do bairro, né? Vamos pegar a rua para ser um pouco mais direto. Às vezes na rua ali onde está a tua igreja tem 3, 4 igrejas, às vezes mais, às vezes um pouco menos, mas os pastores não se conhecem. É isso que você ouviu. Os pastores não se conhecem, eles não lidam um com o outro, eles não deixam nem as suas ovelhas, às vezes é por baixo dos panos, né? Por baixo dos panos eu quero dizer assim, sem o líder saber, porque se o líder souber, o bicho pega, né? A casa cai. Mas às vezes as ovelhas, elas vão numa igreja, elas vão em outra, elas conhecem um pouco, não é? O ambiente dos outros lugares, as outras congregações, as outras comunidades, mas o pastor, o líder, ele não conhece, ele não tem amizade. Eu sou pastor daqui, eu não tenho amizade com o pastor da outra igreja, né? Mas eu não preciso ter amizade. Realmente você não precisa ter amizade, mas você tem que partir do princípio que é o mesmo povo, que vão morar no mesmo lugar ou não, nos céus. Não é isso que você prega para a tua congregação, para a tua comunidade, para a tua igreja, que vão morar no mesmo céu? Ou você prega que só vai estar no céu a tua igreja e os anjos de Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo, outros irmãos não vão? Aqueles que já foram, né, que morreram na fé e na palavra do Senhor, na graça, crendo em Cristo, aqueles também vão estar. Mas e os outros que você lida diariamente? Às vezes nós passamos, irmãos, por exemplo, numa igreja tem culto na minha igreja tal dia, aí na outra igreja tem culto outro dia, na minha não tem. A gente está passando ali, né, na frente, a gente vê os irmãos, a gente está passando às vezes com a Bíblia embaixo do braço, os irmãos não dão a paz do Senhor.
Às vezes o pastor está na porta da igreja ali, né, recebendo os irmãos, olha para nossa cara e cara de paisagem, sabe? A gente sabe que são crentes, a gente sabe que congregam, que são pessoas de Deus, mas a gente não tem aquela união, não tem aquela, sabe, aquela coisa. Então nós vamos rasgar esse texto da palavra de Deus, nós vamos passar por cima. Então é assim, a minha igreja está aqui, então está tudo certo. A sua igreja se vira aí, você, não quero nem te conhecer. É assim que funciona? Não. O povo de Deus, ele tem que ser um povo diferente. Esse negócio da gente estar na mesma rua com várias igrejas, a gente não conhecer, não ter unidade, não ter uma certa amizade. Tem amizade, eu tenho amizade com um monte de pastores, e às vezes quando dá, eu vou mesmo no culto deles, eu vou nos eventos deles. Outra coisa também incrível, que é assim, até no meio dos pastores que a gente conhece, a gente faz os eventos, convida as igrejas, aí vem um irmão ou outro, né? A gente está fazendo um projeto tal aqui, aí vem um irmão ou outro prestigiar, mas aquele outro, o grosso mesmo da igreja, o pastor fala: não, fulano, você não está fazendo nada aqui, vai lá. Não. Qual o problema de você juntar um dia, falar assim: vamos todo mundo na igreja do pastor Chiquinho. Pastor Chiquinho, ó, já que o pastor Antônio veio na minha igreja, vamos na igreja do pastor Antônio, ó, vamos retribuir a visita, sabe? E fazer mesmo aquela política da boa vizinhança, se conhecer. Se a gente tentar entender assim, como diz um pastor amigo meu, se a gente tentar entender que cada pastor de uma igreja fosse que nem um dos patriarcas, né, das tribos, a gente automaticamente teria que estar junto, unido, porque afinal de contas eram 12 tribos, e as 12, quando Deus queria lidar, Deus juntava as 12, não era assim? As 12 tribos se conheciam, cada uma com uma particularidade. Se você tem interesse de estudar a fundo sobre as 12 tribos, irmão, é um estudo maravilhoso. Nós temos também na nossa escola. Se te interessar, depois no final aqui tem o contato, aí você entra em contato com a gente, claro, e aí a gente vai acertar aí o melhor dia, a melhor hora e o melhor lugar para a gente estar ministrando essa aula para vocês, que é uma aula maravilhosa. As 12 tribos, não é? É coisa maravilhosa. Mas a gente não entende assim. A impressão que dá é que nós não nos vemos, liderança eu estou dizendo, nós não nos vemos como um dos 12, não preciso de ninguém. Não é assim, amigo. Não que Jesus não precise de ninguém, ele juntou 12 discípulos para caminhar com ele. Então com ele 13 pessoas, fora as mulheres, os que andavam com ele. Então o Senhor sabe o que é unidade. O Senhor sabe o que é você ter união. O Senhor sabe o que é você precisar de uma equipe, de um exército, de como diz a juventude, de uma galera para andar junto com você. Os pastores mais jovens aí que gostam, né? Você tem que andar com uma galera do bem ao seu redor. Ali você vai ter discípulos, ali você vai ter pessoas que vão precisar de ajuda, ali você vai poder aprender com muitos irmãos que estão ali naquele grupo, naquele ministério, e como diz, uma mão lava a outra, uma ferramenta afia a outra, como diz a palavra, e assim a gente vai vivendo em união até atingir a estatura de varão, né? A maturidade, até a gente conseguir chegar a ser maduros na fé. Então você vê, às vezes a gente fica vendo, eu fico andando por aí, às vezes eu falo assim: poxa, a igreja tal está fazendo uma cantata, né, algum evento, alguma festividade, a gente está ouvindo, às vezes lá de onde nós estamos fazendo um trabalho, ou né, onde nós moramos e tal, a gente está ouvindo a música. Aquela música é uma bênção, é uma maravilha, só que a gente fala assim: pô, a gente não tem contato com aquele povo não tem contato com a gente. Há um tempo desse, isso foi até o pastor, né, o pastor da nossa igreja, ele foi numa outra igreja visitar, e essa outra igreja, perto da nossa, ela é muito, muito grande, muito mais gente, muito mais recurso, né, e tudo mais. Aí o pastor foi lá prestigiar, foi lá, né, dar um abraço no pastor,
foi lá marcar presença, falou: nós estamos aqui e tal. Aí o pastor foi e falou assim: olha, um dia que você estiver aí de folga, que vocês não tiver trabalho na igreja de vocês e tal, dá um pulinho na nossa, nós vamos ter o maior prazer de receber vocês na nossa igreja, porque vocês são irmãos amados. Aí o pastor virou para ele e simplesmente falou assim: é mais fácil vocês que são pouquinho vir aqui na minha igreja do que a minha igreja que é grande e na igreja de vocês que é pequena. Então peraí, irmãos, calma aí. Então não pode, como diz o ditado, né? Só vem a nós, ao vosso reino nada, é como o ditado diz. Então não é desse jeito. A gente tem que mudar a nossa filosofia, temos que mudar a nossa mente, e quando nós adequamos a nossa filosofia, a nossa mente, o nosso coração, o nosso procedimento, nós alinhamos e adequamos com a palavra de Deus, para de acontecer essas coisas. A gente para de querer achar que nós somos a bolacha mais crocante do pacote, né? E é uma coisa bonita. Sabe qual é o meu sonho, irmãos? Sabe qual é o meu sonho? Sinceramente, de coração, profundamente dentro de mim, o meu sonho é a gente ter uma unidade, ter união. Eu conheci o pastor da igreja próxima da minha, do lado da minha, no mesmo bairro do meu, na mesma comunidade da minha. Eu conheci, ter uma amizade, né? A minha vontade é reunir esses pastores. Já pensou que legal? Reunir todos os pastores daquele bairro, daquele pedaço de bairro ali, e a gente ter um dia nosso, a gente ter um momento nosso, a gente ter um evento nosso, para a gente poder se alinhar, para a gente colocar as nossas ideias em práticas. E, irmão, é bom demais, é gostoso demais quando a gente senta para conversar com o irmão sobre a palavra. Se você tem essa prática, você sabe o que é muito bom a gente sentar e conversar sobre a palavra, sobre algumas coisas. E aí a gente fica descobrindo, a gente vai descobrindo cada coisa, a gente vai aprendendo cada coisa dos outros irmãos que sabem um pouco mais, né? Aqueles que sabem um pouco menos vão aprendendo, e com aqueles mais velhos, aqueles que têm mais experiência, aqueles que têm mais bagagem, né? Aqueles pastores que estão há muitos anos já na frente de ministérios, a gente vai aprendendo. Já imaginou que legal? Você que é um novo pastor, que está começando agora, você que está com medo ainda do ministério, de como é, como não é e tal, e o povo que vem, o povo que chega e o povo que sai, e o que eu faço, e os eventos e os trabalhos, e o evangelismo e a luta e os ministérios. Você que está começando agora, é um pastor jovem, pastor que está começando a ter uma bagagem, não seria maravilhoso você poder estar no meio de outros pastores que têm bagagem e você poder aprender deles, poder tirar ideias deles, né? Poder ter o auxílio deles, poder ter direção, poder ter um sentido na vida e sabe, aprender, falar: isso não dá certo, não faça, eu tentei, não deu certo, vá por esse caminho e tal. É maravilhoso, mas infelizmente nós estamos lutando contra nós mesmos. Pastor daqui da igreja não vai na igreja do fulano, não conhece ninguém, né? E às vezes no culto a gente olha e fala: pô, essa ovelha aqui não é minha não, ela é daquela igreja lá. A ovelha veio, mas o pastor, ele não vem, a liderança não vem. Olha que legal, você pegar os presbíteros ali de todas aquelas igrejas do bairro, fazer um evento, vamos nos reunir, que seja para comer uma pizza, tomar umas Coca-Cola, né, uns sucos aí e tal, né? Vamos nos reunir para a gente trocar ideia. Líderes de jovens, olha que coisa maravilhosa, líderes de jovens. Estou tendo problema lá com o ministério de jovens da minha igreja, tal. Irmão, o que eu faço? Você que já está há muitos anos à frente. Irmão, assim, tal, pede ajuda lá pro líder, tal. Não seria bom? Grupo de senhoras, não seria bom a gente ter união entre os círculos de oração das igrejas? Não seria bom? Parar com essa palhaçada de você vai no evento, vai como se fosse assim, né? É que nem a Olimpíada, né? Entra com a bandeira, pam, 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 pam. Não, vai lá, uma coisa de, sabe, descompromissada, né? Você vai porque é sua família também, faz parte do corpo de Cristo. Vai lá prestigiar, vem também na outra igreja prestigiar, faz uma troca, né?
Mas não fica esse negócio de nem a paz, às vezes nem a paz do Senhor os irmãos dão, meu irmão. Às vezes na mesma rua, acaba os cultos, né? Acaba no mesmo horário. Aí os irmãos daqui vão pegar ônibus lá, os daqui vão pegar ônibus lá. Aí se cruza, um passa de um lado da calçada, o outro passa do outro lado, nem se olha. Às vezes as crianças que estão no meio que olham, dá tchau. É vergonha, isso é uma vergonha, irmãos. Isso é uma vergonha. As crianças reconhecem e falam, dá tchau, mas os adultos fecham aquela cara, Bíblia debaixo do braço e tchau. Não pode. Então vamos mudar isso, irmãos. Vamos mudar isso em nome de Jesus. Eu vou ler de novo aqui, ó. Efésios 4, do 3 ao 4. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. O versículo 13: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ó, unidade, maturidade, unidade, maturidade. Para você chegar à maturidade, você tem que ter unidade, você tem que ter a mente transformada, saber que você tem que estar junto com os irmãos, você tem que ser um rebanho só, você tem que ser um povo só, ter essa convicção, tá? Então seria muito, muito, muito bom. Ideias, irmãos, ideias nós temos, mas quando a gente lança para as pessoas têm medo. Eu não vou aqui entrar em detalhe porque que tem medo, né? Às vezes a igreja não é bem doutrinada, às vezes a igreja não é bem alicerçada na palavra, aí o pastor tem medo de ir numa outra igreja, os irmãos gostar mais de lá do que aqui. Esse medo nós não podemos ter, porque se você está ministrando a palavra corretamente, direito, como ela é, simples como ela é na tua igreja, na tua congregação, na tua comunidade, né? No teu povo, e você está seguindo ali as práticas e as doutrinas da fé bíblica, não tem porque você ter medo, querido, porque a igreja não é tua, você só está ali tomando conta. O que você tem que fazer é tomar conta bem, só isso. Mas nos corações e na mente quem age é Deus, não somos nós, né? Então, em nome de Jesus, vamos, mais uma vez eu repito, vamos tirar essa ideia errada que nós temos da nossa mente e vamos pensar em unidade, vamos pensar em união. Você, pastor, tem uma igreja numa rua, na tua rua tem 3, 4 igrejas, faça de tudo, sabe? Crie situações para você estar conhecendo os outros pastores das outras igrejas. Às vezes a tua igreja está um material encostado ali e você não sabe o que vai fazer com aquele material, instrumento de música, às vezes até tem igreja, uma igreja uma vez ela estava, eu tenho uma mesa de som e tá lá, eu não sei para quem que eu dou. Aí ele foi não sei aonde, conheceu lá um outro pastor, uma outra congregação, e eles estavam precisando de uma mesa de som. Aí o pastor falou, aí, mas se não saísse da igreja, não ia descobrir, não tivesse aí ido para outro ministério para conhecer aquela família, não ia descobrir, ia ficar o aparelho lá, estragar, enferrujar, e um abraço. Tá, irmãos? Então você, pastor, vai na outra igreja lá, conhece o pastor, vai tomar um café com ele, seja amigo dele, conheça o trabalho dele, permita-se ele conhecer o seu trabalho também, para que naquilo que ele está tendo dificuldade e você pode ajudar, você ajude, e naquilo que você tem dificuldade e reconhece que ele conseguiu superar, peça ajuda, não tenha vergonha, peça ajuda, faça de tudo para você conhecer as igrejas ao redor da tua, ali do teu bairro, ali, né, da tua quadra, ali, daquela região que você está. Faça de tudo para conhecer. É bom que você tenha união. A Bíblia não diz como é bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É bom, é suave, é agradável, é maravilhoso que os irmãos tenham união. Amém, queridos? Então, isso é uma coisa que eu vejo muito e quis dividir com vocês aqui hoje para que a gente possa modificar essa situação. Olha quanta coisa nós deixamos de fazer, né? A gente pode estar fazendo encontros dos grupos de jovens, das igrejas da nossa região. Olha que coisa maravilhosa, né? Pega um espaço lá grande e faz o convite, leva o grupo de jovens, e aí é legal porque você pega em cada igreja um ou dois representantes, senta, conversa, vê como é que vai ser, o que vai ter a programação, né, os louvores, as atividades,
todo mundo unido ali para oferecer isso para a igreja, né? Para o grupo de oração, para o grupo de senhoras, para o grupo de varões, para o grupo de crianças. É uma maravilha, não é? Agora está chegando a época do Dia das Crianças e a gente vê que cada igreja quer levar todas as crianças do bairro para a igreja. As crianças ficam assim, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali. Quando vai, né? E às vezes vai em uma igreja, aí lá só deu só um saquinho com docinho, com dois chicletes e um pirulito dentro. Aí passa na outra igreja, tá lá os bonecos, tá lá os bonecos que a igreja leva, tal, né? Palhaço e tal, e carrinho de pipoca, carrinho de algodão doce, e aqueles bonecos, né, de ar. Aí você fala assim, puxa, eu podia ter trazido minhas crianças aqui, né? Que é uma igreja também, o mesmo ministério que o meu. Mas por que não aconteceu isso? Porque você não conhece o pastor, você não sabe quem é. Amém? Então, Deus abençoe. Deixa o seu like aí, curte esse vídeo, se inscreva aí no nosso canal, nos ajude, dê essa força para nós. O nosso canal é o Caminho Antigo e nós estamos resgatando todas as doutrinas que estavam sendo perdidas aí nesse caminhar, nesse mundo maluco que nós vivemos. Então nos ajuda aí, faça parte do nosso canal, divulgue, passa para frente esse vídeo para dar uma força para nós, tá bom? Deus abençoe, meu irmão, e que nós possamos cada dia mais aprender que a unidade vai nos levar à maturidade. Em nome de Jesus, Deus abençoe.